Senhor Igreja, boa noite. Estamos aqui hoje dando início ao culto da família. Estamos convidando os irmãos a participar conosco aqui dessa noite maravilhosa na presença do Senhor. Nos dê permissão para entrar no seu lar e aí dividir da palavra, do louvor e termos um momento de comunhão junto com os irmãos. Amém? Eu quero convidar já a banda de louvor para estar adorando, agradecendo o nome do Senhor, e você na sua casa também possa estar com a gente no mesmo espírito, na mesma vontade. Amém? Considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" Gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor," disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha," respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" É aqui. É uma passagem já muito conhecida, a gente ouve-se muito falar nela, e muitas das vezes o foco dessa palavra é Pedro. Porque Pedro se destaca na sua coragem, na fé que ele deposita em Jesus e anda sobre as águas. Mas o que em toda a história do Evangelho, em toda a história de Jesus, ele sempre está aqui para nos ensinar. E o que Jesus nos ensina aqui? Quem que andou primeiro sobre as águas? Jesus andou sobre as águas primeiro. Jesus está nos mostrando que ele anda sobre as águas, que ele anda em meio à tempestade. No caso, Jesus desperta a fé no coração de Pedro e encoraja para que ele saia do barco. O problema é que Pedro esqueceu que, quando, no caso, ele deposita sua fé em Jesus,
ao sentir os ventos, ao sentir as ondas, a tempestade naquele momento, ele perde o foco. Sabe o que isso significa? Significa que a fé que nós depositamos em Deus, a fé que nós depositamos em Jesus, muitas das vezes não muda as circunstâncias. Muitas das vezes tudo ao nosso lado continua da mesma forma, mas o que vale mesmo é a nossa fé em Jesus, o nosso foco, a direção que nós tomamos, para onde nós queremos chegar. O que nós devemos entender é que se a circunstância não muda, se nada nos favorece, se tudo está contrário, o que importa é que Jesus vai nos fazer andar sobre as águas. Então, o que Jesus está dizendo aqui para nós nessa noite? Que não importa a circunstância, não importa qual a situação que você está passando, Jesus quer te fazer andar sobre as águas. E Ele nos dá a oportunidade de fazer diferente de Pedro, que nós possamos manter o foco em Jesus, que nós possamos manter a todo momento os olhos voltados somente para Ele, não ligando para as circunstâncias, não ligando para o vento que bate contra nós. Então que esse seja um aprendizado, mais um, daquilo que Jesus vem sempre nos ensinando. É tempo de romper, é tempo de crescer, é tempo de olhar somente para Ele. Lança todas as tuas aflições, toda a tua ansiedade sobre Ele e seja vitorioso, mantendo o foco em Jesus. Que essa palavra possa trazer para você um renovo, um encorajamento, e que você olhe para as circunstâncias e não tenha mais poder sobre a sua vida, mas sim naquele alvo que Jesus colocou no seu coração, que é o próprio Deus, o próprio Jesus na sua vida. Amém? Deus abençoe. Muito obrigado. Sei que estás aqui, posso sentir o teu calor. Vem me envolver, me constranger com
nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Eu creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Glória a Deus. Olá, graça e paz, irmãos. Estamos aqui para ministrar uma palavra ao teu coração. Já ouvimos o Espírito Santo ministrando em nossas vidas, neste culto, da família. Nós já ouvimos a leitura oficial com a vida do irmão Fagner, a equipe de louvor ministrando o louvor de uma forma maravilhosa. Eu tenho certeza que o Espírito Santo já preparou o teu coração para que hoje a gente possa compartilhar junto com você no seu lar, onde quer que você esteja agora, você possa abrir o teu coração para receber a palavra que Deus tem para nós. E o tema que nós colocamos para esta palavra de hoje, para esse culto da família, se chama Verdadeira Adoração. E eu queria trazer em poucos minutos aquilo que Deus colocou no meu coração durante esse dia. E tenho certeza que o Espírito Santo vai encaminhar ao teu coração. Queria compartilhar então 2 Samuel, capítulo 6, e o verso 12 em diante. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor à arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificavam ele bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças, dizendo: do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor, com júbilo e ao som de trombetas. Glória a Deus. Glorificamos o Senhor por esta palavra. Eu falo muito ao meu coração e creio que vai falar ao teu coração. Eu queria destacar assim pelo menos alguns pilares da adoração na vida dessas duas famílias, A família de Obed-edom, segundo a palavra de Deus, uma família simples, uma família sem muito histórico da vida deles, mas nós queremos falar um pouquinho do contexto dessa história, da família de Abinadab. A Bíblia diz que depois de Israel ter perdido a batalha, a guerra, a arca de Deus ser tomada, a arca ficou por quase 25 anos na casa de Abinadab. Do jeito que ela chegou em um carro, vindo lá do arraial dos filisteus, eles colocaram dentro de um barracão e ali ficou em cima daquele carro. E aquilo ali apodreceu, a arca ficou intacta, mas o carro apodreceu. Depois de muitos anos, segundo a palavra de Deus, Deus leva Davi ao trono, e quando ele estabelece seu trono e prepara tudo para
poder reinar em Jerusalém, no templo ali de adoração ao Senhor. Então ele viu que tudo estava maravilhoso, mas o principal que estava faltando era a arca, que representava a presença de Deus. Então ele estava incomodado com isso, e antes dessa leitura que nós fizemos, a Bíblia fala que Davi, ele foi buscar a arca de Deus na casa de Abinadab, mas eles não fizeram como deveria fazer, e Deus feriu, aqueles que estavam carregando aquela arca, e Davi teve uma grande lição com isso, onde eles levaram essa arca na casa, no meio do caminho, na casa de Obed-edom, desse homem tão simples, porém que tinha uma família conhecedora dos princípios da palavra de Deus. Então eu queria falar sobre essas duas situações. A primeira, de tratar a arca de Deus, de tratar aquilo que representava a presença de Deus de uma forma tão inadequada, de uma forma tão desrespeitosa, sem procurar saber como que deveria realmente levar a arca de Deus, porque ela tinha forma, tinha um jeito certo de se levar. Na época o Senhor tinha dado as instruções para os sacerdotes, e era só os sacerdotes que carregavam a arca de Deus, porque era como o sacerdote representava o povo a Deus, então a arca representava, na tipologia, apontava para Cristo, Sabemos que Cristo é a nossa arca hoje, mas naquele tempo, na tipologia, a arca já representava Cristo. Então, como eles deveriam tratar esta arca? E o primeiro pilar, então, que eu queria colocar nessa noite é o pilar da reverência. Reverência significa veneração pelo que se considera sagrado. A Bíblia diz que quando a arca estava sendo levada, houve festa também. Davi estava em festa, os homens, os soldados estavam em festa, porque estava levando para Jerusalém para poder estar no santo lugar. Mas durante essa tirada da arca de Deus, da casa de Abinadab, a Bíblia diz que quando o carro deu de querer tombar, usar com muita boa intenção. A gente sabe que hoje tem muitas pessoas fazendo coisas com boas intenções, mas muitas vezes sem entender, sem ter um discernimento, sem ser movido pelo Espírito Santo, sem fazer da forma certa, sem ter reverência. E Uzá levou a mão para fazer com a boa intenção de querer ajudar para que a arca não caísse, para que o carro não tombasse. E a palavra do Senhor diz que Uzá foi ferido de morte. E houve uma ruptura ali em Israel, houve um temor agora de todos eles, porque aquilo tinha acontecido. E a Bíblia diz que Davi ficou de uma forma muito triste, angustiado com aquilo, porque ele tinha dado ordem para levar a arca de Deus. Porém, ele tinha que ter se informado de como levaria a arca. Não basta a gente buscar a presença de Deus, não basta a gente servir o Senhor, mas nós temos que servir da forma que Ele quer que nós servimos, para que possamos o agradar. E o que o Senhor queria era isso, que eles pudessem de uma forma com reverência tratar aquela arca. E a primeira coisa que eles deveriam fazer é realmente lidar com ela com reverência, entender antes de tocar nela o que ela representava, como ela deveria ser levada. E quando nós pensamos em ser um adorador, nós precisamos conhecer, nós precisamos reverenciar o Senhor na beleza da sua santidade. Então aqui nós encontramos esse primeiro pilar, que é da reverência que nós devemos ter ao nosso Deus. Hoje nós entendemos que Jesus Cristo, Ele é o mediador da nova aliança, Ele é a arca da salvação hoje, Ele é a porta da salvação hoje, da qual nós devemos entrar. E nós entendemos que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós não conduzimos o Espírito Santo, nós não conduzimos mais a arca, mas é ela que nos conduz hoje, porque esse véu foi rasgado, esse véu foi cortado ao meio e nos deu acesso ao Senhor. Porém o Espírito Santo é aquele que nos conduz, é aquele que nos leva. E hoje, quando falamos de reverenciar o Senhor, reverenciar através do Espírito Santo, é a palavra de Deus, reverenciar aquilo que o Senhor quer fazer, aquilo que o Senhor está movendo. Se não entendemos, nós precisamos orar ao Senhor, pedir discernimento, para que nós não caímos nesse erro de usar, onde faltou
sobrou boa intenção, mas faltou reverência. O segundo pilar que nos chama a atenção é o pilar da santidade. Olha o que diz Davi. Davi diz assim: santidade significa separados, virtude de quem é santo. E olha o que diz Davi, em Crônicas 15:12, ele diz assim: e disse-lhe, vós sois os chefes dos pais entre os levitas, santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façam subir a arca do Senhor Deus de Israel ao lugar que eu lhe tenho preparado. Glória a Deus. Nós fazemos as coisas, preparamos tudo, fazemos projetos, montamos trabalhos e mais trabalhos e oramos e pedimos direção de Deus, mas existe um dos pilares que não podem ser rompidos e não pode ser deixado do lado. Quando falamos de pilares, falamos de pilares de sustentação. E esses pilares de sustentação da verdadeira adoração, o segundo é a santidade. E a palavra do Senhor também diz que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. E nós entendemos, irmão, que a santificação não é um processo que nós desenvolvemos para que nós possamos ser salvos, mas é uma consequência de quem é salvo. Então a santificação, ela faz com que nós agradamos ao Senhor. A santificação faz com que nós chegamos mais próximo daquilo que Ele quer, que nós sejamos verdadeiros adoradores. Então a santificação, como diz o grande pregador, um dos maiores de todos os tempos, do século 20, 19, Billy Graham, ele dizia isto, né? A importância de nós santificarmos sempre, a cada dia, porque nós precisamos de um processo de renovação, de purificação. E isso é um estágio de quem realmente é salvo. Então é importante você entender isso, que isso é uma característica de quem é salvo. Busca a santidade. Então Davi entendeu isso, ele falou assim: puxa, vocês que vão levar a arca do Senhor, que vocês se consagrem, que vocês se separem, que vocês sejam santificados, que vocês possam santificar vossas vidas em oração, em consagração, em jejum, em leitura da palavra, um tempo com Deus, para que vocês possam estar pelo menos um pouco no nível daquilo que Deus quer, daquilo que é a arca do Senhor naquele tempo e o que é o Senhor hoje para nossas vidas. Então esse segundo pilar da santidade, Davi destaca que era necessário, depois dele ter uma experiência do primeiro pilar, a irreverência, a falta de reverência. Ele enxergou isso e ele começou a destacar os outros pilares. O segundo da santidade foi quando ele recebeu uma notícia. Depois de ter morrido Uzá, a Bíblia diz que Davi deu ordem: traga a arca de Deus para a casa de Obed-edom. Deixa lá. A Bíblia diz que ela ficou 3 meses na casa de Obed-edom. E o mensageiro chega a Davi e diz: Davi, eu sei que você está desejoso de levar a arca de Deus, porque está faltando o mais importante no seu reinado, a arca de Deus para Jerusalém. E eu sei que você está frustrado porque houve morte, houve luto na casa de Abinadab, porque eles trataram com irreverência, faltou santidade, faltou temor para cuidar da arca de Deus. Mas eu quero trazer uma boa notícia para você. A casa de Obed-edom foi próspera nesses 3 meses. Deus prosperou ele em tudo, nos animais, prosperou nos filhos, prosperou na natureza, de tudo, nos plantios, de tudo. A Bíblia diz que Obed-edom pôs a mão, prosperou 3 meses só. Veja bem que não precisa tanta coisa para que o Senhor possa nos responder. Basta que a gente faça conforme Ele quer. Basta que sejamos conduzidos pelo Espírito Santo para agradar o Senhor. Nós não estamos vivendo um tempo que precisamos, em primeiro lugar, agradar as pessoas, mas precisamos agradar o Senhor. Porque quando nós agradamos o Senhor, nós vamos
atrair pessoas que também querem agradar o Senhor, pessoas que querem não estar no centro da adoração, mas que querem ser um instrumento da adoração. Então esse segundo pilar, Davi percebeu, e Davi foi conversar com Obed-edom. Obed-edom, provavelmente, Davi leva algum dos sacerdotes, e Obed-edom diz: o que precisa nessa arca é reverência, é cuidado. Ela não pode ser levada em cima de um carro. Ela tem que ser, essas varas aqui, ó, é para colocar nos ombros dos sacerdotes. É os sacerdotes que levam, que conduz esta arca. Glória a Deus. E Davi ouviu os conselhos daqueles homens que estavam ali. Foram para as crônicas para procurar saber como realmente Deus agradara, de como deveria ser levada aquela arca. Quando nós buscamos o conhecimento da palavra de Deus, isso significa que nós queremos conhecer mais de Deus para poder agradar a Ele. Significa que nós queremos fazer as coisas como Deus quer, mesmo que isso custe um preço, mesmo que isso precisamos abrir mão de alguma coisa. Então a santidade é o segundo pilar da adoração. E Davi agora traz os sacerdotes, Davi traz cantores, Davi traz homens preparados com carneiros, e não foram poucos. Imagine que 6 passos que eles davam, sacrificavam. Imagine como que foi esse processo de reverência, de alegria, de santidade. A Bíblia diz que Davi tirou a sua roupa de rei, e naquele momento ele entrou na área do Espírito, na adoração, deixou a sua postura, o seu lugar. Tem momento que a gente precisa deixar um pouquinho, se esvaziar de nós mesmos, se esvaziar de tudo aquilo que a gente acha que é importante de nós mesmos, para realmente ser cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo. E a partir daí que eles começam a assumir, nós encontramos o terceiro pilar, que se chama temor. O temor de Deus é uma atitude de respeito e reverência, não medo. Olha o que diz Davi: e aquele dia temeu Davi a Deus, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? Crônicas 12:12, 13:12. Ele faz uma pergunta: como, diante de uma situação daquela, como que eu vou levar a arca? E ele faz uma pergunta, mas quando ele tem um temor tão grande. Muitas vezes a gente vê pessoas que não têm temor hoje, conduz a arca ou quer que a adoração seja feita a partir do que fazemos, a partir do que pensamos, a partir das nossas intenções. Não, é a partir daquilo que o Senhor quer, Ele é o princípio de todas as coisas, Ele é a base, Ele é a essência, e tudo que devemos fazer tem que ser para Ele, para a glória dEle, para o nome dEle. Então o temor também é o terceiro pilar importante dessa adoração. O quarto pilar que nós conseguimos enxergar fala da obediência, característica de quem é obediente. Olha o que diz a palavra: portanto vós não a levaste na primeira vez, o Senhor nosso Deus fez rotura em nós, porque não o buscamos segundo a ordenança. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e os levitas para fazerem subir a arca do Senhor Deus de Israel. E ele percebe então que faltou obediência. Por que obediência? Deus falou: a arca deve ser levada assim, e por sacerdotes. Eles. Mas quando Davi entendeu tudo isso, teve temor. A Bíblia diz que o temor é o princípio da sabedoria. Ele coloca a obediência, chama a atenção daqueles homens e diz: vamos fazer as coisas conforme o Senhor quer. E que você possa aprender com esta palavra hoje, esses pilares, é muito importante para a nossa vida. E quando eles entenderam isso e agiram com obediência, o último pilar, levaram eles ao último pilar da adoração. Foi quando eles viveram um momento de comunhão. Quando eles chegaram em Jerusalém, com festa, com trombetas tocando, e
todo mundo saiu na sacada de suas casas e olharam e viram que Davi ia chegando, não com roupa de rei, mas se misturou no meio dos adoradores, dos músicos, celebrando, batendo palma, dançando ao Senhor, porque a glória de Deus, a presença de Deus, a arca de Deus estava de volta. Que nós possamos, quem sabe, chegar a esses pilares da adoração, conseguir viver na nossa vida, na nossa intimidade e conseguir chegar a essa comunhão, que é uma palavra da origem grega que significa koinonia, que significa comunhão. Comunhão é isso, é uma comum união. É aquilo que não precisa forçar, é aquilo que é gostoso. E é isso que Deus quer que nós vivemos nesse tempo. Que a glória de Deus possa estar no nosso meio e que ninguém possa perceber e falar: Davi, você está com roupa? Rapaz, você é rei, vai lá. Davi quebrou todos os protocolos, falou: não, que reina o Senhor para sempre, Ele é maior do que tudo, Ele é rei e Senhor para sempre. E que hoje a gente possa deixar cair todos os protocolos por terra, tudo aquilo que a gente talvez fica defendendo com o nosso pensamento, com a nossa maneira de agir, de pensar, e nos prostramos ao Rei da Glória e mantemos esse pilar da comunhão, porque o Senhor é aquele que reina sobre nós. Amém? Que Deus te abençoe nesta noite, que essa palavra fique no teu coração, que esses pilares sejam protegidos, que nós possamos ter diferenças de pensamentos, de maneiras, ministérios, mas que esses pilares sejam realmente, vamos falar assim, o carro-chefe de toda adoração, que o Senhor esteja no centro de tudo isso. Amém? Queria neste momento orar por você, abençoar a tua semana, para que você possa continuar firmado no Senhor, que você possa nessa noite da família trazer essa adoração de volta à sua casa, à sua família, tirar algumas coisas que está roubando, que está danificando essas colunas, e vamos cuidar delas, vamos colocar elas em ordem, porque eu tenho certeza que Deus há de mover. Pai, queremos te dar graças, Senhor, por esta noite, por este domingo da família, Senhor, em que já adoramos o Teu nome, já louvamos o Teu nome, Senhor, e eu tenho certeza que o Teu Espírito Santo é aquele que conduziu este louvor, Senhor, através dos Teus filhos, de adoradores. Agora, Senhor, ouvimos também a Tua palavra, a leitura, Senhor, que falou ao nosso coração, que preparou o coração como uma boa terra. E agora, Senhor, a Tua palavra veio, Senhor, para concluir o Teu propósito nesse culto da família, alcançar esta casa, alcançar este homem, este pai de família, este rapaz, este adolescente, este jovem, esta criança, enfim, todos aqueles que estão nesta casa, Senhor, o Teu servo, Senhor, de melhor idade, vivido já, Senhor, que nesta noite talvez foi envolvido, movido com o Teu Espírito Santo com esta palavra, Senhor. Eu abençoo a semana deles, abençoo, Senhor, que eles possam ser guardados, cuidados, que eles cuidem a mente deles, os olhos, os ouvidos, Senhor, de tudo que vai ouvir, de tudo que vai ver, e que a nossa boca possa pronunciar palavras de vida e de vitória, em nome de Jesus. Amém? O grande amor de Deus, a graça de Jesus e as consolações do Espírito Santo seja com todos, podemos dizer amém. Ótima semana, que Deus te abençoe sempre. Thank you.